Hello, academics. This is Professor Jonas Brasil. I'm here in Codejais. I'm from Manaus, Amazonas. We have this class to help you with the Unit 2 to study for the written test on Tuesday. So, we are going to review some topics of the Unit 2 Healthy Food. Nosso roteiro, nós vamos relembrar um pouco da Building Vocabulary, Food and Drinks, e tópicos também da gramática, né? Countable and uncountable nouns, plural of nouns, we're going to remember some and any. Let's go. Food and drinks, we have some division. Nós temos uma divisão assim nas classes da alimentação, né? Bebidas e comidas. We have fruit, banana, grape, mango, orange, pear, pineapple, strawberry. Nós temos então as frutas, né? Estamos vendo. Vegetables, broccoli, cabbage, carrot, cucumber, eggplant, lettuce, onion. Importante você gravar os termos, identificar o alimento ou a bebida e saber classificar de acordo com a divisão dos alimentos que nós temos. We have the protein, chicken, duck, egg, fish, lamb, meat, pork. Esse meat é o mesmo do verbo to meet, encontrar, conhecer. Então você pode estar aí memorizando, já pensando, what's your favorite protein? What's your favorite fruit? What's your favorite vegetables? Why? Fazendo um trabalho também, treinando o seu vocabulário aí, desenvolvendo a sua prática do speaking. Starches, o amido, né? A questão da química que vem do amido. Bread, cereal, pasta, rice, potato, beans, manioc. Sugar food, a comida que tem bastante açúcar, né? Candies, cake, chocolate, donuts, ice cream, pudding, soft drinks. Dando uma corrida para não perdermos muito tempo na aula, né? Muita coisa para revisar aí vocês. Dairy seriam os laticínios, né? Os derivados do leite. Milk, cheese, curd, yogurt. Nós temos esses aí. Outros exemplos também na apostila. Fat and oils, butter, lard, oil, que são as gorduras, né? E os óleos também. Uma outra classificação. Então é importante você identificar essas classificações e também conhecer os alimentos que pertencem a cada uma delas. Você não vai, por exemplo, dizer que uma banana vai ser uma protein. Embora exista a questão das divisões químicas de cada alimento, mas você tem a sua classificação específica. É importante você dominar isso aí. Let's go ahead. Okay, this is our topic of grammar, our first topic, countable and uncountable nouns. Para iniciar, falar sobre esse tema, gostaria de dizer assim, que isso é uma questão muito cultural em relação aos países falantes da língua inglesa, né? Então, alguns entendimentos eles precisam ser desenvolvidos com o tempo. Então, são coisas que vocês vão trabalhar com os alunos de vocês. You're going to teach the students and help them to understand the words you are talking about countable and uncountable nouns by the use of these words. So, você vai então utilizar as palavras durante o decorrer do seu ensino na aula e vai ajudar os seus alunos na compreensão disso, que em primeiro momento aparenta ser um pouco complicado, mas não é tanto assim não. Vamos tentar ver isso aí e entender. Então, o que seria um uncountable noun? Então, uncountable noun, um substantivo contável,
existe a classificação dos substantivos, e alguns são chamados de countable, ele possui, there are two forms. Existem duas formas para esses tipos de substantivos. One is for singular and the other is for plural. Então, ele vai ser específico, vai ter essa questão do singular e plural de forma bem clara. A gente tem resquícios também na nossa língua. Por exemplo, assim, a gente vê na questão dos gases, algumas palavras, a gente não consegue ter o plural dele. Por exemplo, gas, essa palavra em si, em inglês, vai ser uncountable, né? Não vai ser contável. Então, para exemplificar com gás, eu digo a gasolina. A gente não passa no posto, aí me dê 3 gasolinas. Nós não falamos assim. Então, existe também na nossa língua. Mas a gente vai ver os uncountable depois. É mais para entender que em alguns momentos não vai caber o plural. Então, essa compreensão que você tem que passar inicialmente para os seus alunos e você entender também. Esses vídeos vão servir para ajudar vocês depois na compreensão e como um material de suporte depois, quando vocês estiverem trabalhando com os alunos. Então, countable, two forms, singular and plural. And they don't need a container. O que é isso? Não tem algo que vá colocar dentro o material que está sendo utilizado, o substantivo que está sendo utilizado. Eles não precisam. Por exemplo, a gasolina, a gente precisa colocar ela numa medida, na questão de tantos litros de gasolina, quantos suportam. Então você vai pensando nisso aí. Mas não é que eles não necessitam, que você não pode usar. Você pode usar. E eu vejo que é aí que vai complicar um pouco. Porque às vezes o substantivo ele é countable, but we are using a container. Aí vocês estão usando o container para falar desse substantivo que é countable, que é contável. Então você pode utilizar, mas não há necessidade da utilização dele como para um substantivo uncountable, que não é contável. Aí você tem que obrigatoriamente utilizar esse container para poder você falar corretamente a compreensão numeral em relação a esse substantivo. Vamos lá. Alguns exemplos da unidade 2 do que nós estamos estudando. Não se resume a isso. Tem vários objetos, outras coisas, mas em relação ao que nós estamos estudando, seriam fruit, apples, oranges, vegetables, onions, carrots. Então a gente tem essa questão da utilização. Nós temos apple, singular, and apples. Apples também, plural. Nós temos a questão do plural. Nós temos orange and oranges. A laranja, laranjas. Então é muito claro essa questão de contável, ou seja, você consegue contar 5 oranges. Existe essa questão dessa numeração que você consegue estar fazendo assim. A vegetables também, nós temos 1 onion, 5 onions necessary to prepare some food. Então, existe essa questão contável, questão que você utiliza o numeral em si. Carrots, né, seriam as cenouras também. You need 2 carrots to prepare carrot cake. Não sei se a pessoal que cozinha aí precisa de 2 cenouras para preparar um bolo de cenoura, e assim vai. Então, a ideia do countable, a gente consegue ter 2 formas. Não precisa obrigatoriamente de um container, but they can use them. Então, mas eles podem utilizá-lo. Vamos ver mais uns exemplos aqui para entender. Olha o orange, como estavam falando ali. Orange. Nós temos an orange. Lembra aí, eu trouxe propositalmente a laranja, porque lembra que você vai ter que ter aquela atenção se você usa a or an, questão dos articles. Some orange, você pode dizer também alguma laranja. 1 orange, 2 oranges, 3 oranges, 4, e assim vai.
É possível com a laranja você fazer isso. Por quê? It's a countable noun. A gente tem também aí a potato. Já vimos a fruit, agora a vegetable. É um vegetal. Então, as frutas e os vegetais são muito claros nessa questão de countable. But professor, we have some fruit or some vegetable that it's uncountable. Ok, mas a questão geral, a maioria, elas vão ser countable. Então isso daí que tem que estar na sua mente. A gente vai ver as exceções também. Então, potato, a gente vai ver como. Você pode dizer a potato. I need a potato. Preciso de uma batata. Qual batata? Doce, da terra. Você vai ver o tipo. Some potato, one potato, two potatoes, three potatoes. Então você vê essa questão contável. E aí isso nos remete ao próximo conteúdo. Porque você vê aí, ó, orange, oranges. Potato, potatoes. Então, por que um botou S? Por que o outro colocou S? Assim como o nosso português tem também regrinhas do plural, em inglês também nós temos. Então, vou relembrar muito rapidamente. Eu vou colocar a regra que seriam para todos os substantivos contáveis, não somente food and drinks, para ficar mais claro, relembrando as regrinhas e para que você possa colocar também já para ir gravando aí. Então, most of nouns, a maioria dos substantivos, qual é a regrinha? Nossa regra no português também. Add S. Adiciona o S, tá feito a questão do plural. Banana, bananas, grape, grapes, e assim vai. Então, isso aí tem que estar muito claro, a questão básica, a regra geral, coloca o S para a maioria dos substantivos. Vamos lá. E aí a gente tem a segunda regrinha. Acho relevante passar para vocês bem detalhadas essas regrinhas, porque vocês vão ser os detentores do conhecimento na escola, na questão da língua inglesa. Vocês serão os especialistas, então vocês precisam ter esse conhecimento para auxiliar os alunos na correção e depois, tanto na fala quanto no texto, vocês vão estar ajudando eles na compreensão do idioma. Então, nouns finished with S, SS, SH, CH, X, Z, O. Então, você tem aí substantivos terminados com essas letrinhas aí. O que você vai fazer? Você não vai acrescentar o S. Você vai acrescentar o quê? And, ES. Você vai acrescentar o ES. Aí, mas por que, professor? Why do we have to do this? Você vai ver aí, ó. Imagina a primeira palavrinha. Crass. Agrião. Se você fosse seguir a regra número 1, o S, ia ficar crass. Ia ter mais um som de S. Todas essas letrinhas S, SS, SH, CH, X, Z, O, elas foi acrescentada essa questão da ideia do S para melhorar o som, melhorar a pronúncia. For example, crass, crasses. Então você vê assim que dá uma melhora do som. Imagina o outro, squash, você só acrescenta o S. Squash. Ficaria algo meio estranho. Então, por uma questão sonora, as regras, elas têm uma noção fonética, fonológica, há estudos para isso. Então, elas são produzidas dessa forma. Então, não é que do nada tem que acrescentar o S. Existe um porquê. É para a melhoria da pronunciation. Squash, squashes. Spinachers. Peach, peaches. Potato. Imagina se fosse colocar o S. Potatoes. E ficaria meio estranho para falar. Potato, potatoes. Você consegue ver de forma mais limpa, mais clara. Tomato, tomatoes. O S não dá muito legal o encontro deles. Tomatoes. Aí você consegue perceber uma diferença, uma fluidez melhor na língua. Então, para isso, existe a questão dessas regrinhas. Vamos seguir também prestando atenção nessa questão do som. For example, the other rule. Third rule, terceira regra. Nouns finished with consonant plus Y. Quando os substantivos terminarem com consoante mais Y,
Tem uma regrinha também para a questão do som. Você vai fazer o quê? Você vai mudar o Y, vai pegar esse Y e vai trocar por I para manter o som na hora de colocar essa palavrinha no plural. E aí acrescenta o ES. Vamos ver aí. Então, berry. Você não vai falar berries, berries, berries. Ia ficar só colocar o S ia ficar um pouco forte a questão final da palavra. Então, berry, você terminou consoante mais Y, olha, bem atenção lá, terminou Y, antes desse Y tem uma consoante. O que você vai fazer? Troca o Y por I para manter esse som nessa palavra berry, no caso, I, bem forte, berries. Isso vocês vão ver também no Simple Present, já viram no Simple Present, né? Questão de manter o som. Então, blackberry, a strawberry, cherry, cherries. Então, você vai fazer essa utilização para uma questão fonética de melhoria sonora. Muito cuidado, olha o meu aviso ali. Careful with the words with vowel plus Y. A gente não tem exemplos de frutas ou vegetais com essa questão, terminando em vogal mais Y. Mas nos outros substantivos você vai ver palavras. Por exemplo, boy, menino. Você não vai fazer boys. Não vai ser essa a questão da utilização, a aplicação do plural. Porque terminou em vogal mais Y. E vogal mais Y, tu acrescenta o S. Segue a regra geral. Quando que você vai fazer essa troca do Y por I? Consonant plus Y. Consoante mais Y. Grava aí, vai conseguir de boa. Quarta regrinha. Nouns with a different plural form. Nós temos substantivos que eles não vão seguir regras. Não vão ter algo que explique como foi a questão do plural. Uma questão da língua, a etimologia da palavra. Então, tem uma aplicação diferente de plural. Olha o exemplo aí. Por exemplo, goose, geese. Você lembra também que você viu child, children. Existem essas regrinhas aí, só que eu estou focando naquilo que a gente está vendo aí. Tá? Outra coisa, tem a questão do no change. Tem palavras que não vão ter plural. E aí essas palavras elas vão ser as uncountables. Não vão ter a questão contável. Por exemplo, nós temos fish. O fish, na questão gramatical, ele não tem plural. Aí você diz, mas eu já vi fishes. Mas a ideia, quando você vê a palavra fishes, é para falar de espécies, em relação às espécies, variação de peixe. Mas o peixe em si ele não é contável, porque ele é uma protein, ele é uma proteína. Então não há essa questão da contagem. Por exemplo, você está falando um peixe cozido que a gente gosta, um tambaqui, a caldeirada de tambaqui. E aí como é que você consegue precisar a contagem do peixe lá no caldo? Não dá para fazer isso. Então, é essa mais ou menos a noção que a gente vai ver agora no uncountable. Fruit também. Fruit, o plural de fruit é fruit, não tem a mudança. Mas você vai ver em alguns momentos também que querem utilizar para especificar uma variedade de espécies de fruta. Aí utiliza fruits. Então, existem essas questões também. Ovelha e sheep, a tradução vai ser a plural vai ser a mesma coisa, também não vai ter mudança. Também em relação à questão de espécies, né? Tem o cordeiro, tem a ovelha em si. Então tem por momentos específicos, são questões científicas que entram também nessa questão do uso da palavra. Não é algo tão simples, mas a gente vai pegando e vai utilizando no nosso dia a dia. Vamos lá. Uncountable. Uncountable, a gente já entende, não tem mudança, não vai ter o plural dele. A gente não conta, então ele tem uma one form, tem apenas uma forma. Only in singular, ele vai ser no singular. E ponto. They need a container, a reference measure. Então eles precisam de algo em que eles sejam
postos, sejam colocados um container para utilizar a contagem disso. Como assim? Por exemplo, vamos ver a questão do chocolate. O chocolate. Como você vai comprar chocolate às vezes em pó, em barra, então precisa de uma referência de medida, né, a reference measure, para você fazer a contagem. Eu quero 2 barras. Você não vai falar chocolates. Você não vai falar chocolates, porque pode ser em pó, pode ser em líquido. Como é que a gente conta o pó? O grão de arroz. Você vai lá, eu quero 25 grãos de arroz. 25 arrozes. Vamos ver essa expressão. Aí a pessoa vai lá no mercadinho, ele vai contar 25 te dá. É assim? Não, eu quero 1 quilo de arroz. Então, essa compreensão você começa a trazer na nossa cultura também. Tentar fazer essa relação. Então, uncountable, somente no singular. They need a container, a reference measure. Precisa de uma medida de referência. E essa medida de referência também pode ser que ela represente um grupo pequeno de outros substantivos, que você traz a informação dela, por exemplo, que já vai representar outros substantivos, a gente vai ver isso aí. Olha aí, o dairy. Dairy, os laticínios. Ele é uma característica que já vai representar um grupo de todos os derivados do leite. Percebe aí que representa um pequeno grupo de substantivos. Aí a gente vai ver os outros exemplos que nós vimos da divisão da nossa pirâmide alimentar, que vão ser classificados, a maioria vão ser uncountable. E aí eu já paro para dar um alerta aqui. Existem palavras que podem em alguns momentos ser consideradas countable ou uncountable. Não temos problemas. Mas aqui eu estou dividindo para deixar claro para vocês entenderem e terem essa compreensão aí. Então, proteína, amido, os alimentos açucarados, você vai ver alguns, eles vão ser contáveis, outros incontáveis. Então, isso complica um pouco, mas é uma questão de uso. Se acostumando, a gente vai conseguir organizar bem legal. Let's go! Então, aqui é uma listinha para vocês fazer o print aí dos containers, pegar, como é que se diz, um saco de açúcar, um saco de alguma coisa, uma barra de chocolate. Aí você vai ter a listinha aí para você já trazendo toda a divisãozinha para você ter essas palavrinhas dos containers, onde você coloca um pedaço de carne, um pedaço, ou seja, você vai trazer uma fatia de pão. Então você percebe que há algo que vai especificar a quantidade, ou seja, algo que você não consegue contar, mas por esse container você passa a ter uma noção numeral na utilização dele. Isso só funciona, quer dizer, não só funciona com os uncountables, alguns countables também podem ser utilizados. Lembra lá que a gente viu que eles não precisam de containers, mas podem utilizar. Então, esses containers aqui. E também eles podem utilizar, em alguns contextos, a questão de medida, né? Você vê assim, comprimento, peso, como eu falei, a questão do quilo, né? Eu quero 1 quilo, eu quero 1 litro. Então, questão do líquido, gás, grão. Então, não se resume apenas essa questão do que a gente está vendo, especificamente o vocabulário de food and drinks. Vai bem mais além. Então, assim, eu deixo aqui para vocês depois desbravarem aí esse terreno aí. Ok? Então, vamos ver em exemplos, né? Nós temos o leite aí, né? Milk. Então, você diz a milk, some milk. As receitas, né? Você pode utilizar, tá no singular. Você não pode dizer one milk, já utilizando questão numeral, porque ele é uncountable. E não pode dizer também two milks, piorou a situação. 2 leites, mas leite, e compra 2 quilos de leites.
2 garrafas. Aí lembra, precisa do container para você explicar a questão a noção numeral da quantidade desse leite. Então percebe que na nossa língua também existe isso. Olha o rice. Vamos ver quantos grãozinhos de arroz tem aí nessa tigela. Vamos contar? É uncountable, isso é impossível, não dá pra gente fazer isso. Então, a gente vai dizer a rice, some rice, one rice, two rice, de forma alguma. Por quê? Porque o one e two já vai trazendo a ideia de contável. E rice não vai ser rices, você não vai falar assim. Então, essa questão do uncountable, ela traz essa noção de que precisa de um container, algo que tem essa referência de medida, e ele só tem uma forma, que é singular, não vai para o plural. A utilização dos countables e uncountables no some e any vai seguir o mesmo raciocínio que nós vimos na unidade 1. Então você vê aí, ó, some, afirmativo. É independente se é countable ou countable? Sim. Tá? A frase afirmativa, some. I want some grapes to eat. Eu quero algumas uvas para comer. Meu filho ama uva. We need some pasta to the party. Nós precisamos de um macarrão para a festa. Tá faltando só um macarrão. Ok, some. Tá na afirmativa, utiliza o some. Any, frase negativa, interrogativa. Não tem mistério também. There isn't any onion to prepare the lunch. Não tem nenhuma cebola para preparar o almoço. Imagina o desespero aí dos cozinheiros, né? Is there any meat in this refrigerator? Tem alguma carne no congelador? Então, tá na negativa, tá na interrogativa, N. Bem simples, pessoal. Vamos lá. Revisando, countables, two forms, single and plural. They don't need containers, but they can use them. Uncountable, one form, only singular. They need containers. It represents a smaller groups of nouns. Então, bem simples. Tentei ser mais rápido nessa aula para otimizar o tempo de vocês. Estamos se preparando para a prova on Tuesday. Good study. Vou mandar uma atividade junto também com essa aula, né, no roteiro de aprendizagem, né, o self-study. Sigam direitinho, resolvam lá, dê uma treinada. Good test on Tuesday. Tuesday não, on Tuesday, né? Vai ser na terça. Ok, goodbye.